Eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal. Hoje nós temos a honra de entrevistar o Dr. Ian Pimentel, advogado militante, professor universitário, doutorando, mestre pela Faculdade de Coimbra em Direito e em Sociologia e que vai falar sobre o tema manejo florestal e mercado de carbono. Dr. Ian, tudo bem? Olá, Raul, tudo bem? É um prazer estar aqui no videocast Habeas Data. É um prazer mais uma vez reencontrá-lo. Eu é que agradeço a sua presença e a sua disponibilidade de vir aqui para a gente bater esse papo sobre um tema tão interessante que envolve meio ambiente, né? E a questão de manejo florestal e mercado de carbono são termos técnicos que eu acho que o senhor vai poder esclarecer aí para a gente como é que isso funciona, né? Então, o que é o manejo florestal e mercado de carbono? E como é que eles contribuem para o desenvolvimento sustentável das florestas e ecossistemas amazônicos? Certo, Raul. Bom, então, como o próprio nome indica, o manejo florestal, em primeiro lugar, é uma técnica de conservação da floresta e dos ecossistemas. Manejar significa tratar, cuidar. Então, o manejo florestal, em primeiro lugar, é uma técnica de conservação que visa criar, através de instrumentos de engenharia e de técnicas de engenharia, e, obviamente, de biologia, as melhores condições para que aquele ecossistema local consiga se reproduzir. As pessoas associam a expressão manejo florestal unicamente com a extração de produtos de valor madeireiro, de valor econômico madeireiro. Mas, na verdade, manejar significa cuidar. Então, antes de mais, o manejo florestal é uma técnica de conservação. A floresta, ela por si só, não é capaz de prover tudo aquilo que ela necessita. Então, é necessário que o homem produza intervenções, e, na verdade, não só o homem, mas também a fauna local, produza intervenções nessa floresta para que essa vegetação consiga se regenerar. No caso, o manejo florestal, além de ser uma técnica de conservação, é também um instrumento de produção de riqueza. Por quê? Porque a floresta e o ecossistema, por si só, eles não têm nenhuma utilidade para a vida humana se não forem utilizados para transformar recursos em bens que o homem, de certa forma, precisa para sobreviver. Então, o manejo florestal é uma técnica que, por um lado, ajuda, através de intervenções pontuais na natureza, a conservar a natureza e, por outro, é uma técnica econômica ou um instrumento econômico, porque, através do manejo da identificação de espécies de valor comercial específicas e controladas, a gente consegue extrair aquilo que a gente precisa da natureza, gerando riqueza e renda. O mercado de carbono é um instrumento econômico acessório que foi criado com o objetivo de rentabilizar essa conservação. Então, a gente sabe que, historicamente, o Brasil tem um potencial madeireiro muito grande, é um dos principais fornecedores de madeira para o mundo todo. Enfim, a gente tem um potencial econômico muito grande e, por conta desse potencial econômico, foi necessário criar instrumentos econômicos como o mercado de carbono, com o objetivo de reforçar essa proteção. Então, eu incentivo financeiramente possuidores e detentores de grandes áreas com cobertura florestal a fazerem manejo e manterem as suas coberturas florestais íntegras para que eu consiga, através daquilo que eles deixam de emitir de poluição, fazer um pagamento por um serviço que nós chamamos de um serviço ambiental. Então, no fundo, o mercado de carbono e o manejo florestal se conciliam dessa maneira, porque ambos são instrumentos complementares de conservação da natureza. E, por outro lado, são instrumentos que propiciam ao homem a geração de riqueza e bens que são necessários, obviamente, para a nossa subsistência social. Quando eu falo em plantio ou de árvores para serem comercializadas, né, utilizadas, eu posso falar em manejo florestal?
Também, não exatamente manejo florestal, mas sim, se a gente for falar como um gênero, obviamente que o reflorestamento de áreas e florestas degradadas é uma técnica de manejo, entendeu? E também, inclusive, eu posso desenvolver projetos de carbono relacionados a reflorestamento, tá? Então, Sim. o mercado de carbono, ele é um instrumento econômico acessório que não funciona apenas para a conservação daquilo que existe, mas também para a reconstrução daquilo que existe, ou daquilo que deixou de existir, na verdade. Então, eu tenho como desenvolver esse tipo de projeto econômico em diversos âmbitos e em diversas atividades econômicas. Mas, no fundo, o manejo florestal é uma necessidade, da floresta, da vegetação, entendeu? Inclusive, só para fazer um parêntese sobre isso, pesquisadores há pouco tempo publicaram um artigo na Nature demonstrando que uma vegetação sem fauna local ela não é capaz de se reproduzir. Uma floresta sem fauna local, ela não é capaz de se reproduzir. Então, por si só, a gente precisa ter essas intervenções. Então, a produção, o reflorestamento, portanto, a produção de vegetações e de florestas nativas, secundárias, é também uma técnica, digamos assim, de manejo, que eu posso desenvolver para fins comerciais ou para fins puramente de conservação. Perfeito. Agora, só para ficar um pouco mais claro, quando eu faço um reflorestamento, faço um manejo florestal, enfim, como é que eu vou adquirir esse crédito de carbono? Quem é que vai pagar isso? Como é que isso vai ser compensado? Como é que eu vou ter algum proveito nisso? Isso para mim que não está claro na minha cabeça, porque eu não entendo realmente do assunto. Entendeu? Perfeito. E eu acho que as pessoas também podem ficar com essa dúvida. Pronto, vamos lá. Então, em relação à produção econômica dessas duas atividades, o modo de produção de riqueza é diferente. No manejo florestal, eu identifico dentro de uma área dada um conjunto de espécies que tem valor comercial, desde logo é preciso deixar claro isso, que não é toda e qualquer árvore que possui valor comercial, então a gente tem aí um catálogo de espécies que o mercado pede, normalmente 30, 40 espécies de madeira, e aí eu vou selecionar essas árvores e vou extrair os indivíduos que forem previamente identificados como aptos, entendeu? Então, eu tenho um limite por espécie e eu seleciono dentro daquela área o indivíduo A, o indivíduo B, o indivíduo C, entendeu? Então, eu produzo, portanto, madeira em tora dessa forma. O mercado de carbono, a produção ela já é diferente, porque eu desenvolvo um projeto. Nesse projeto, eu avalio o nível de pressão do desmatamento no entorno da área que eu pretendo conservar. Sim. E, obviamente, que o projeto ele é o mecanismo que consegue conter essa pressão de desmatamento ao redor. Então, essa diferença que eu apuro entre aquilo que eu deixei de desmatar e aquilo que eu consegui manter íntegro é o produto que eu vou vender. Então, em resumo, essa área de cobertura, ela geraria a absorção de tantas toneladas de gás carbônico. Portanto, sim, agora está claro. Sem eu manter essa cobertura florestal, eu lançaria para o meio ambiente tantas toneladas de gás carbônico ou de outros gases causadores de efeito estufa. Então, mantendo essa cobertura, eu consigo reter tanto volume, que é calculado, obviamente, de modo geométrico, conforme o nível de incidência das espécies do local, e, portanto, isso aqui eu remunero. É isso que é o crédito, é essa diferença de, perfeito, em tese, poluentes que eu deixei de emitir para o meio ambiente. É claro que isso não é um bem tangível, porque a gente está falando de gases. Então, são projeções... Existem tabelas e cálculos e fórmulas que vão chegar a um denominador sobre isso, evidentemente. E qual o potencial econômico de ambas as atividades no estado do Pará? Bom, nós sabemos que o estado do Pará é uma floresta, né? Então, isso aí deve ter um reflexo muito grande para o estado. Não, sem dúvida. O estado do Pará, hoje, junto com o estado do Amazonas, estado do Amapá e
enfim, estados do norte, mas o Pará especificamente tem um potencial muito grande. A projeção que nós temos atualmente em termos de cobertura florestal bruta é de mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, então 35% da área do estado do Pará é praticamente floresta nativa, isso sem considerar também as vegetações que nós chamamos de áreas de igapó, etc. São as áreas de várzea que Sim. também possuem um potencial econômico muito grande para o desenvolvimento de projetos de carbono. Então, o estado do Pará é um estado central na produção desse novo ramo econômico, ou no desenvolvimento dessa bioeconomia, e, obviamente, é o principal instrumento econômico que nós teremos nos próximos anos. Isso, obviamente, sem descurar do nosso potencial na agropecuária, etc. Mas é uma atividade que vem reforçar a manutenção dos nossos ecossistemas. O Estado do Pará e o governo têm desenvolvido uma série de políticas de controle climático com o objetivo realmente de posicionar o Estado do Pará na liderança desse segmento de bioeconomia. Sim. Então, nos próximos anos, sem dúvida alguma, o Estado do Pará, enquanto ente federativo, vai arrecadar também valores elevados no desenvolvimento de atividades nesse sentido. Perfeito. E no caso do mercado de carbono, como é que funciona o processo de comercialização? Perfeito. Então, como eu havia mencionado, a primeira etapa do desenvolvimento de um projeto de carbono é a elaboração dos estudos. Eu faço uma série de estudos, estudo socioeconômico da região, estudo de fauna, estudo de flora, etc. E, após eu elaborar esses estudos, eu elaboro um relatório, e esse relatório contém, portanto, os potenciais econômicos daquela área estudada. Após isso, eu submeto esse projeto a uma validação por uma entidade internacional certificadora. A gente tem 13 entidades internacionais que funcionam mais ou menos como bancos. Sim, portanto, sim. Essas entidades vão avaliar e analisar, através de auditores independentes, as informações que nós estamos prestando, e após um processo de consulta pública, avaliação rigorosa de documentos, etc., eles vão validar o projeto. Uma vez validado esse projeto, eles depositam na conta criada pelo desenvolvedor do projeto na própria entidade um determinado volume de créditos. E a partir daí, esse detentor, e de acordo com esses volumes, ele faz a comercialização, seja a comercialização direta, por exemplo, com empresas que são altamente poluidoras, como mineradoras, indústria petroquímica, etc., ou ele faz a comercialização através de plataformas, plataformas de comercialização. Hoje, se você quiser, por exemplo, neutralizar... Seria como uma câmara de compensação, mais ou menos. Exatamente, assim. Exatamente. Então, no fundo, uma empresa ou uma indústria que é altamente poluidora, ela compra de você aquilo que você deixa de poluir. Então, como ela polui além daquilo que normalmente é permitido, ela precisa compensar de alguma forma. Então, eu estou poluindo aqui, mas eu estou compensando financeiramente outras pessoas para que elas não poluam também e mantenham essa integridade de cobertura florestal. Agora está claro. Perfeito. E já existe, evidentemente, já existe legislação regulamentadora sobre o mercado de carbono no Brasil? Pronto. O Brasil começou a desenvolver o seu mercado jurisdicional, o seu mercado regulado, há pouco tempo. Enfim, iniciou isso em meados de 2023, com a publicação de um decreto pela Presidência da República. Bem recente, né? É bem recente. É bem recente porque nós já tivemos experiências de mercados regulados na Europa, e esse mercado regulado na Europa quebrou por conta de fraudes. É preciso deixar claro que o mercado de carbono é um mercado que funciona única e exclusivamente na integridade daquilo que eu estou documentando. Tem que ter lisura no processo, senão, como qualquer outra coisa... Exatamente. Então, se eu estou comprando de você créditos, em tese, eu estou comprando o quê? A promessa que você fez e as comprovações devidas de que mantém uma área intocável, ou que
explora essa área Perfeito, dentro de determinados limites. E existe algum órgão estatal, federal ou estadual que fiscaliza isso? No presente momento, no mercado voluntário, nós temos dois tipos de mercado, né, como eu falei. O mercado regulado, o Brasil ainda está desenvolvendo, e o Estado do Pará também está desenvolvendo, está sendo um projeto de governo, realmente, do atual governo do Estado do Pará. Do ponto de vista do mercado voluntário, quem fiscaliza são as próprias entidades certificadoras. Então, como é o caso, por exemplo, eu tenho casos no escritório em que eu advogo para comunidades tradicionais, que nós temos situações de mercado de carbono, projetos de carbono desenvolvidos em áreas griladas, em áreas públicas ou que pertencem a comunidades tradicionais. Então, nós formulamos denúncia perante as autoridades certificadoras, né, os órgãos certificadores, e eles vão apurar e, eventualmente, suspender a execução daquele projeto. Então, isso, obviamente, é um golpe duro, mas é uma medida necessária para que a gente mantenha esse mercado íntegro. É necessário ter confiança. A Shell, quando ela compra créditos de carbono, ela precisa ter certeza de que aquela área que ela está pagando para ser protegida, realmente está sendo protegida. E que não está sendo vítima de uma fraude, de um embuste, né? Exatamente. Porque talvez no futuro, não sei se você concorda com isso, mas deve aparecer aí algum órgão nacional regulador disso que vai manter o equilíbrio, né? Como outros, ANEEL, Anvisa, etc. e tal, agência reguladora para regular isso, né? Não sei. Eu acredito, Raul, realmente que isso vai ocorrer e, assim, se você me permite uma colocação, eu acho que o principal desafio que nós enfrentamos na Amazônia, de forma geral, e no estado do Pará, se deve realmente à questão fundiária. Nós temos, infelizmente, sobretudo na região do Marajó, encontrado comunidades que estão sendo lesadas, comunidades tradicionais que estão sendo lesadas já há alguns anos, por conta do desenvolvimento de projetos com documentos fraudados. Eu estou falando pura e simplesmente aqui da grilagem. A gente sabe que no Pará, essa questão da titulação de terra ela é muito complexa, né? Muito complexa, tem muita fraude, tem muita matrícula fraudulenta, que a gente sabe que não pode confiar. Eu acho que isso ainda é um processo que vai demorar um pouco para depurar e para chegar a um grau de confiabilidade da legalidade daquela documentação registral, né, de títulos, né? Sim. Porque tem título que sobrepõe título, que é ITERPA, que é INCRA, que é não sei o quê. Enfim, o sujeito vai buscar a origem e ele acaba não encontrando. De repente, começa do nada um título, né? Lá do século passado. Isso ainda vai um tempo para depurar, acredito eu, para que se tornar confiável, né? Para que se torne confiável. Mas, enfim, como tudo, tem um caminho a trilhar, né? Doutor Ian, eu fico muito agradecido pela sua presença, especialmente pelo tema tratado, que foi um tema... um tema interessante, é um tema que as pessoas, o público não conhece assim com muita propriedade, porque é uma coisa nova, né? Eu também confesso que claro, já tinha ouvido falar, lido alguma coisa, mas não conheço com profundidade sobre esse assunto. E eu acho que foi muito esclarecedora a sua entrevista e já se sinta convidado para uma próxima, tá? Muito obrigado, Raul. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade. Só para deixar uma observação, assim, eu particularmente coloquei como uma meta profissional nos próximos anos falar bastante sobre isso, tentar levar através de todos os canais que eu tenho à disposição, por todos os meios possíveis, o máximo de informação que nós temos sobre isso, exatamente porque a gente precisa, em primeiro lugar, capacitar a nossa população, as pessoas que vivem na Amazônia, a entender exatamente aquilo que nós podemos desenvolver mantendo e respeitando os nossos ecossistemas. A atividade econômica ela não é inimiga da conservação ambiental, muito ao contrário, é só a atividade econômica privada
que é capaz realmente de poder modificar esse quadro de aquecimento, de mudanças climáticas Sim. drásticas, etc., que nós temos vivido. Então, eu agradeço também ao Jornal Liberal pela oportunidade de poder falar sobre isso, que é realmente a pauta do momento e acredito que vai ser a pauta dos próximos anos aqui na região norte. Ótimo, muito obrigado. E você será sempre bem-vindo aqui para tratar desses temas ambientais e de outros que eu sei que você conhece também. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado.